Olá para você que acompanha o Como Notícias. Hoje no Como Entrevista a gente conversa com o senador Plínio Valério. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado. A entrevista vai ser boa. Agradeço a oportunidade para a gente poder falar do trabalho da gente, do desempenho e prestar conta do que eu ando fazendo. Muito bem. Senador, eu gostaria de começar falando um pouco sobre a CPI que está em andamento hoje, a CPI das ONGs. Eu gostaria de perguntar do senhor qual é a sua memória mais antiga do que motivou a CPI das ONGs, a criação, a propositura da CPI das ONGs. Essa memória ela remonta e ela vai aí com certeza há mais de 50 anos. Na beira de rio, lá em Iranepé, a gente, bem na cidade mesmo, a gente descia para pescar, menino, e a gente via barco, às vezes até balsa, era daquele tempo, o tipo de balsa, era um navio, pessoas se dizendo religiosas, de missões religiosas, transportavam caixas lacradas, caixa de madeira, caixa de sabão, antigamente tinha. Aquilo chamava atenção, porque menino curioso, a gente não tinha acesso e não via. Aquilo ficou na memória. Me tornei repórter e, como repórter, eu fui a São Gabriel da Cachoeira pesquisar, vi as missões estrangeiras no meio do mar, tendo todo aparato, toda regalia, e a gente não tendo sequer poder entrar no mato. Na peça que a gente escreveu, Sem Raízes, a gente falou disso, eu falei disso numa música que a gente ganhou o festival, em 81, a estranjada enfiada na mata roubando a gente. Então isso ficou na minha memória, e como político, um dia sonhando ser senador da República, eu prometi na minha campanha que faria isso, que investigaria essas missões, que ampliaram, antigamente eram missões religiosas, hoje não. Hoje são ONGs profissionalizadas, ONGs ambientalistas, que prestam serviço deliberado e consciente para quem os financia, de isolar a Amazônia, de não permitir que nós, que o Brasil, use os bens naturais da Amazônia, isolar para que ela se torne um grande celeiro mundial, uma dispensa de recursos naturais para as futuras gerações deles, lá quando esgotarem seus recursos. Daí esse exagero na demarcação de terras indígenas e de áreas de proteção e de parques, porque são exatamente onde existem as riquezas naturais. Senador, a CPI tem gerado os resultados que o senhor esperava até essa fase? O senhor recebeu o apoio que esperava quando iniciou a CPI? Eu esperava não receber tanto apoio, não tem, mas já esperava isso. É muito bom quando você escolhe o fardo, né? Você escolhe um fardo, você não pode se queixar que ele está pesado, é o fardo que você escolheu. Sim, a repercussão tem sido muito boa graças à rede social. Televisão é a Jovem Pan e a Band que nos acompanham, mas a rede social em grande escala nos acompanha. E graças também ao fato do governo, desse pessoal de ONGs, pela sua a soberba, nos menosprezaram, nos subestimaram. Então me deixaram à vontade para correr. 2 anos não saiu, 4 anos não saiu, faz de novo, saiu. Não vai ser instalada, foi instalada. Mas lá a gente controla, não controlam. Então agora eles despertaram, né? Mas já não digo é tarde, mas eles não têm como dominar a nossa CPI. Ela conseguiu sim. A gente prometeu abrir a caixa preta dessas ONGs, nós abrimos a caixa preta, o Brasil conhece o mal que eles nos causam. Agora, o que a gente alerta para as pessoas é que não esperem que a CPI condene e prenda. Isso aí é o Ministério Público Federal. Nosso relatório será enviado ao Ministério Público Federal, que vai dar andamento ou não. Se fosse o Ministério Público Federal que a gente confiasse plenamente, sabia que ele daria um andamento, mas ninguém confia tanto assim nele hoje. Mas nós vamos apresentar nossos relatórios, enviar ao Ministério Público Federal, por uma questão só também à Polícia Federal, mas não é obrigatório. Agora sim, é obrigatório. Nós vamos apresentar projetos de leis, soluções, para que principalmente o Fundo Amazônia se torne transparente e passe a financiar entidades, municípios, pessoas que verdadeiramente estão preocupadas com a floresta e as pessoas, e não só com a floresta, como é o caso dessas ONGs. Vamos também, provavelmente, eu acho que daqui para o fim, nós vamos ver o que está surgindo, pode ser que a gente inicie o ICMBio, pode ser que a gente inicie a FUNAI, peça o indiciamento, mas o relatório será muito bom. Eu só peço que a população brasileira não crie expectativa quanto a gente prender, caçar pessoas, nós não temos esse poder. Nós vamos fazer o relatório. Mas respondendo a tua pergunta, sim, satisfeito, o resultado é muito bom. E eu vejo pela repercussão no país inteiro. Eu ia perguntar do senhor agora, para o senhor apontar, avaliar o que pode ser apresentado de resultado até agora e quais devem ser os próximos passos da CPI. O senhor já adianta um pouco a respeito de que a CPI não é responsável por prender ou caçar ninguém.
Mas fica ainda a pergunta, qual deve ser os próximos passos? A gente começou assim, foi traçado um roteiro na minha cabeça até, muito mais do que no papel. Vamos dar voz a quem não tem voz, aos mudos. Vamos dar visibilidade a quem é invisível, que são os indígenas que estão dentro das malocas, das aldeias, que não são ouvidos, que passam necessidade, que vivem na completa pobreza, beirando a miséria. Porque você só vê índios elogiando ONGs, são aqueles índios treinados, doutrinados para falar bem das ONGs. Então nós demos voz aos mudos, nós demos visibilidade aos invisíveis. Eles vieram líderes de etnias, caciques de etnias, vieram dizer aquilo que a gente sabia que o Brasil não conhecia. Não queremos ONG aqui, elas só nos prejudicam, elas só nos usam isso. Passou essa fase, nós mostramos cientistas, estudiosos, né? Como Aldo Rebelo, como o Carrasco, que é escritor, como cientistas políticos, para ir lá e avalizar aquilo que os índios disseram noutra linguagem. Passou isso, vamos mostrar os índios tutelados. Fomos a Pari-Cachoeira, fomos à Reserva Extrativista Chico Mendes, mostramos quem é tutelado pelas ONGs é pobre, não tem liberdade. Aí fomos ao Mato Grosso mostrar os índios parecis, que não são tutelados pelas ONGs, são prósperos, beirando a riqueza. Então a gente viu o quanto de mal essas ONGs fazem. E partimos para os órgãos do governo, CMBio, IBAMA, vamos levar a FUNAI e a ministra do Meio Ambiente. Esses serão os próximos. E o ISA, que é o Instituto Socioambiental, que é, dentre as ONGs brasileiras, a que mais manipula tudo isso. Nós temos o ISA na quarta-feira. A gente mostrou vídeos do CMBio, nós pedimos providência contra o CMBio, nós não esperamos o final da CPI, porque o que nós vimos na Reserva Extrativista Chico Mendes não dava para esperar. Fomos ao Ministério Público Federal e apresentamos uma denúncia contra o CMBio, porque a reserva é regime de escravidão. É o regime de escravidão em 2023. E quem está dizendo isso é quem foi lá e viu, né? Trouxemos os depoimentos e estamos tomando providências. Por isso que eu te digo que o ICMBio vai ser responsabilizado por muita coisa. O senhor citou ainda há pouco que o MPF, talvez, dependendo do parecer deles, da avaliação deles, pode não levar o relatório a uma denúncia, pode não indiciar eles. Só acredito que, de repente, apesar desses resultados, desses primeiros resultados que a CPI traz até aqui, pode não haver denúncias ou indiciamentos por parte de algumas entidades? Não, denúncias haverão. O relatório vai apresentar denúncias. O relatório vai apresentar denúncias, talvez algum indiciamento, não sei se quebra o sigilo bancário. Até aqui não tivemos motivo para pedir quebra do sigilo bancário de ninguém, mas talvez, depoimento do ISA, não sei. Mas essa parte será feita. Agora, o Ministério Público vai pegar, vai olhar e vai dar andamento num regime democrático, numa sua função normal, ele daria andamento, sim. Mas vamos esperar e cobrar para isso. Mas, como eu te falei no começo, nós, no próprio relatório, e depois vamos apresentar projetos de leis para dar luz a essa escuridão. Por exemplo, o mais comum, o mais normal, o normal dele será, a gente precisa saber quem dá dinheiro para essas ONGs, por que dá dinheiro para essas ONGs, né, para quem recebe, o que faz com esse dinheiro e a quem presta conta. Hoje não tem nada disso. Então, se a gente conseguir colocar na lei esse controle, controlar o número de ONGs, não limitar, mas controlar quantas ONGs existem, o que elas fazem, cadastro, não tem cadastro de ONGs, quanto elas receberam, por que receberam, o que fizeram com esse dinheiro, não tem. E eles enriquecem às custas da pobreza dos indígenas. Hoje mesmo me chegou um de Tefé, o posto da FUNAI de Tefé é um absurdo. Mãe com criança no colo, tendo que se abanar, não tendo onde sentar. Então, é contra isso que a gente se opôs. E o objetivo da CPI foi conseguido. Abrimos a caixa preta, o Brasil tomou conhecimento disso e agora tem os dois lados. Tem um lado bonzinho, altruísta, politicamente correto das ONGs, que se dizem, e tem outro lado. Ela não é assim, não. A CPI mostrou o depoimento. Não foi nem o que o senador Valério disse, foi o que eu ouvi no depoimento. Né? Uma senhora, por exemplo, na Reserva Extrativista Chico Mendes, dizer, eu não quero muito da vida, não. Eu só quero que meu filho estude até a 8ª série. Porra, tu já pensou o que é isso, cara? Por que não estuda? Porque o CMBio não dá condições. Eu queria ter uma vaca só para dar leite para o meu filho é deficiente. E por que não tem essa vaca, cara? Porque o CMBio não permite. Então, é regime de escravidão, e a gente fez isso. Eu acho que só esse fato... Eu ouço muito no Brasil, senador, o senhor colaborou demais.
é história. Daqui para frente foi começada essa guerra e ela vai continuar. E eu cumpro assim o meu compromisso com a minha consciência, você perguntou onde surgiu, e com a população amazonense, que eu me comprometi a isso. Sensacional. Eu também ia levar agora a pergunta para o seu senador, falando um pouco sobre quais foram as conclusões até esse momento. O senhor cita aqui um dos primeiros resultados, eu acredito que até esse momento mais evidente, seria justamente essa abertura da caixa preta. O senhor considera hoje que essa é uma das suas primeiras conclusões com a CPI? Esse é o legado, esse é o legado da CPI. É a discussão sobre as ONGs. A verdade de que as ONGs, essas investigadas, quando você fala de ONGs, tem as ONGs que tratam de velhinhos, tem ONGs que tratam de câncer, de crianças, aí ninguém nem toca. Nós estamos falando das ONGs ambientalistas, aquelas que criam laudos fraudulentos, inflando o número de indígenas. Nós estamos falando daquelas ONGs que no município de Altazes transformam mestiços e pardos em indígenas para espalhar ou deixar eles lá para depois requerer mais áreas indígenas. Nós estamos falando dessas ONGs, daquelas ONGs que gastam entre si 80% que arrecadam, daquelas ONGs que vão para o meio do mato, não prestam conta a ninguém e só vão dizer, olha, a Amazônia não tem jeito, está pegando fogo, está isso, é o caos. Eles são pagos para isso. E quem os paga não cobra prestação de conta, porque quer ver o resultado. Qual é o resultado de quem paga? Esse alarme falso. Os grandes fundos internacionais, as grandes empresas transnacionais, internacionais, como Ford, Mitsubishi, Esso, elas criaram um fundo, e esse fundo ele é arquibilionário. E o que esse fundo faz? Financia ONGs, Greenpeace, WWF, e eles, por sua vez, passam nos países que eles querem a criar ONGs e municiar essas ONGs. Aqui é o ISA, né? Essas ONGs, então eles dão dinheiro, e esse dinheiro não é usado para o bem. Vou te dar um exemplo. Nós, até agora, levamos 5 ONGs para depor, na CPI. Se você somar, e tem uma daqui do Amazonas, que é a Fundação Sustentável, se você somar essas 5 ONGs, elas já receberam, desde a sua existência, 2 bilhões e 100 milhões de reais. E por que a gente teve muita fumaça e muito fogo? Porque a gente não tem um avião para jogar água no foco, não tem helicóptero para ir lá, não tem um avião de espuma, não tem carros-pipas decentes. E esse dinheiro, se esse dinheiro é jogado, colocado nas mãos dos municípios, principalmente dos municípios, ou do próprio governo, e não nas mãos das ONGs. Então, isso que a gente quer, que o Fundo Amazônia seja mais democrático, não financie só a luva, né? Que é a luva que casa na mão das ONGs. O Fundo Amazônia é isso. Tu faz um projeto, eu faço. Todo mundo pode fazer projeto, mas que analisa são eles, de ONGs, então só para eles. Então a gente quer mais democrático, que chegue no município, que o município possa ter um carro-pipa decente, porque eu sei que no próximo ano o entorno da BR-309 vai começar a pegar fogo aqui perto de Altazes e do Castanho. Eu já sei que vai. Então, se eu sei que vai, eu vou estar a postos. Primeiro foco na inibe, mas não é. Então, você vê a hipocrisia que é. Você não vê uma ONG mexer uma palha para nos socorrer. Elas só querem alardear e ganhar dinheiro. O daqui da Fundação Amazônia Sustentável já arrecadou, que você pode ir no site dele, tem coisas que não está no site, 420 milhões de reais em 15 anos. Senador, um dos principais objetivos da CPI das ONGs é investigar quem financia as ONGs. Mas a ministra Marina Silva foi convidada para na próxima terça participar de uma sessão da CPI, certo? O senhor acredita na participação dela? Qual é a avaliação que o senhor faz da atuação dela até aqui? A Marina está sendo chamada porque aparece muito o ICMBio, aparece muito o IBAMA e aparece muito ONGs que têm pessoas ligadas à Marina. Aparecem nomes de pessoas que já estiveram no Ministério Público, de pessoas que já estiveram no IBAMA. Então, esse relacionamento promíscuo que existe é que está levando a ministra a ir lá para a gente perguntar por que o sub dela, que é fundador do ISA, que é um dos fundadores, está lá de novo, já foi da ISA. Então, a gente vai começar a mostrar para a população brasileira, já mostramos isso, que existe essa relação. Hoje, o Chico está nas ONG, está numa ONG de peso, amanhã, e o Francisco está na FUNAI e no IBAMA. Quando muda o governo, aí o Francisco vai para a ONG e o Chico vai para a FUNAI. Só dá eles.
Então, você pega esses anos todos, só dá eles. Então, a Marina, ela é responsável por indicar FUNAI, indicar IBAMA. E quem é Marina Silva? Marina Silva, ministro, mas ela é um instrumento dessa organização internacional, dessa agenda global. Ela é uma das executoras, ela é empoderada, né, para ser a Marina, que é a referência do meio ambiente, ela recebe prêmios, medalhas dadas por eles. Né? Então, ela representa esse grupo, ela está chamada. A gente vai conversar, vai perguntar, não vamos destratá-la, longe disso. Nós temos contas a acertar com ela sobre a B319, mas não vejo como você a demonstrar, né? Você levar questões pessoais. Claro, 19 vai ser assunto, não tem como fugir. Você tem senador de Rondônia, tem senador de Roraima e tem senador do Amazonas. Então, essa pergunta virá. E ela vai dizer aquelas mentiras que ela sempre fala, vai ter todo o direito de mentir, porque, às vezes, na cabeça dela, ela nem está mentindo, ela acredita naquilo. Né? Então, ela vai dizer o que quer. Essa é a nossa estratégia. A pessoa vem e tem 30 minutos para exibir aqueles slides, vídeos belíssimos. Né? Só que agora, quando a ONG começa, eu digo, é muito bonito isso aí, mas olha, essa ONG aqui já recebeu 780 milhões, viu? Aí a gente começa, porque eles pegam um nicho, é como se nessa sala aqui fosse a Amazônia. Aí eles pegam, está aqui, isso aqui. Aí eles fazem um nicho aqui, financiam essas 10 famílias, fazem casas, uma casa de farinha, produz, a renda melhorou aqui. Mas olha toda a Amazônia. E olha o valor que eles receberam para isso. Você diz, não, mas se ele faz a parte dele. Não, não faz não. Com o dinheiro que recebe, não faz não. É muito mais. Então, essa é a verdade crua que a gente tem mostrado. Esse é o legado, essa é a vantagem da CPI. E eu vou passar para a história como um maluco que resolveu fazer isso. Né? O senador maluco resolveu fazer isso. Atualmente, o senhor, à frente da CPI, como presidente da CPI das ONGs, é também o único senador de direita da bancada amazonense, né? Eu diria de oposição. Como tem sido esse relacionamento com os demais colegas do Senado? Eu não rechaço da direita, eu não rechaço. Eu não me considero, mas não rechaço. Né? Quem tem que me considerar de direita é você que perguntou, eu faço o que a consciência manda. Né? Tanto é que no governo Bolsonaro eu devo ter apoiado em 80%. Agora, nesse governo, já chega a 60%. Então, o que é bom para a República é bom para mim, o que é bom para o Amazonas é bom para mim. Né? Direita ou esquerda, mas as pessoas me consideram de direita assim. Isso não me diminui absolutamente nada, 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 nada. A convivência com você fala do nosso senador ou de todo o Senado? Dos colegas dos colegas daqui. Quando se trata de governo federal, nós estamos em barcos diferentes, navegando no mesmo rio, barco diferente. Quando se trata de BR-319, Zona Franca, a gente pula tudo para o mesmo barco. Eu não tenho nenhuma observação a fazer com a Eduardo ou o Omar. Eles são tão lutadores pelo Amazonas quanto eu. Agora, na questão nacional, federal, é que a gente diverge. Eles apoiam para valer esse governo aí que está, e eu não apoio assim. Só o que é bom para a República. E aqui no Amazonas eu vejo muito o pessoal de direita gostar de mim, porque eu sou de direita, eu gosto das pessoas, digam de mim o que quiser, me classifiquem como quiser. Eu só quero ter o respeito, né? Então, mas eu continuo sendo um dos poucos senadores que vota conforme a consciência. Agora, por exemplo, o meu grupo de oposição, lá nós somos uns 25, 29, 23, varia. Eles sempre me apoiam, minhas PECs, CPI, eles estão sempre... E agora eu não votei com eles contra a reforma. Eu deveria votar contra a reforma porque a reforma é uma merda, mas no bojo da reforma tem coisas boas para a Zona Franca de Manaus, garantias para a Zona Franca de Manaus. E eu, como amazonense, tive que escolher República, a reforma é ruim, né? Amazonas, a reforma ajuda a Zona Franca. Fiquei com a reforma. Então, eu destoei da bancada. Então, veja bem, tem hora que eu estou aqui, tem hora que eu estou lá. E não é por indecisão, não, é por convicção. O que é bom para a República é bom para mim. E o que é bom para o Amazonas, melhor ainda. Então, eu vou votar sempre assim. Mas eu já tive gente me chamando de esquerdista, de comunista, já tive gente também me chamando de direita, né? De isso, daquilo, teve lá. Então, quando você, de vez em quando, criticado pelos dois lados, acaba sendo bom. Mostra que você é um pêndulo, que você vai estar do lado que está certo, do lado que é bom. Ainda caminhando um pouco sobre oposição, sobre direita, eu gostaria de pedir uma avaliação sua sobre o PSDB no Amazonas hoje. A gente sabe que nas últimas eleições houve ali uma confederação entre ele, Certo Cidadania,
E eu trago aqui na sua mesa a pergunta se já existe algum diálogo sobre estratégias para aumentar o número de parlamentares nos parlamentos nas próximas eleições. Sim, eu peguei o PSDB, e aqui não vai crítica ao passado, a gente pega daqui para frente, mas eu peguei o PSDB com uma dívida enorme. Eu peguei o PSDB sem nenhum deputado estadual, sem nenhum deputado federal, 28 diretórios municipais sem prestar conta, tantas outras dezenas de que estava vencido, já nominado. Então, a gente cuidou, tratar, organizamos, estamos pagando nossas contas, estamos prestando contas de campanhas passadas ainda, e agora sim, chegou a hora da estratégia de fazer. Nós queremos manter, pelo menos a obrigação de manter 2 vereadores na capital, que é o que tem, o PSDB só tem isso, e a mim, né, que sou senador. Ampliar, se possível, mas manter como obrigação. E no município, onde a gente puder apresentar candidato a prefeito, apresentaremos. Só que os nossos quadros têm sido frágeis, que a gente herdou. Estamos formando agora, formar uma chapa de vereador com cidadania, porque tem a federação. Então, os primeiros contatos com a cidadania estão sendo mantidos para que nós façamos uma chapa forte para fazer vereadores. Nós queremos trazer de volta o PSDB para o protagonismo. É difícil, para isso teríamos que ter um candidato, né? E hoje, dentro do PSDB, hoje só tem um candidato em potencial que seria o meu nome, mas é afastado sob qualquer perspectiva. Não há a menor possibilidade de eu ser candidato a prefeito. Mas temos a federação com cidadania, e a federação apresentará com certeza um candidato, e esse candidato será o Amon. Não tem como não ser o Amon. Não só porque ele está bem nas pesquisas, é um dado, mas se eu quisesse também eu viria. Como eu não quero, e era o único nome que poderia surgir para contrapor o Amon, e não vai ter, ele vai transitar livre na federação. Ele me procurou, perguntou sobre isso e eu dei essa garantia a ele. Dentro da federação, Amon, você não terá um só problema para ser candidato. Muito bem. Senador, eu gostaria ainda de falar um pouco sobre esse tema. O senhor avalia como positiva ou como negativa as gestões atuais da capital e do estado? Eu falo de governador Wilson Lima e de prefeito Davi Almeida. Qual é a sua avaliação sobre essas gestões? Eu tenho evitado, não por comodismo de criticar muito o governo, para não ficar muito naquilo ali que já tem. O prefeito é função do vereador criticar, muito a desejar. Muito. O Wilson Lima trouxe de volta, o grupo do Wilson Lima, trouxe de volta aquela prática antiga da política que é na base do dinheiro. Isso é um mal, isso é um retrocesso de décadas. Nós retroagimos. Você tem uma ideia, eu fui eleito gastando R$850 mil, 650 dado pelo fundo, pelo PSDB, e 100 por um amigo meu, e mais esse restante que eu tive que complementar para ir para o interior. Hoje, depois dessa última eleição no Amazonas, se eu tiver 850 mil, eu não faço nem região metropolitana. Então, não quer dizer que eu vou competir nessa área, que eu não tenho nem como competir, não irei, mas foi um retrocesso. Sem contar, né, a gestão mesmo, você não vê, não melhorou nada, você pega índice, não melhorou coisa nenhuma, a saúde piorou, né, a segurança piorou, então é um governo que está aí, o povo escolheu, reelegeu, a gente tem que respeitar, mas é muito a desejar. E o Davi esqueceu que ele foi eleito com a margem pequeniníssima. Aí, de repente, ele quer governar como se tivesse sido ungido. Não fica ouvindo as pessoas. Eu ouço muitas críticas a ele. Como esse tema ele é preenchido pelos vereadores que criticam o prefeito e os deputados que criticam o governo, eu fico com eles vendo de longe. Não tenho problema nenhum, não tenho relacionamento nenhum com o Wilson Lima governamental, porque ele não quis. Nos primeiros 4 anos, ele foi a Brasília todas as vezes, nunca contactou com a gente, ou seja, não quer minha ajuda. E eu ajudo paralelo. Hoje, por acaso, você está aqui, eu pedi só fazer um TikTok com que eu já ajudei a saúde no Amazonas. Só porque eu quero fazer, mas está a prestar conta. Para você ter uma ideia, são 46, 49 milhões de reais que a gente já ajudou, 49 milhões 549 mil
R$ 803, que eu ajudei os hospitais. Então, eu dou ajuda à população, independente de ser companheiro ou não do Wilson Lima. Ele não quer a nossa ajuda lá em Brasília, não tem problema. Eu ajudo todos os municípios, todos os hospitais. Eu devo meu mandato à população amazonense, então eu presto conta com a população. Não sou do grupo do Wilson, não serei do grupo do Wilson, não votei nele, não votaria, né? Assim como vejo também com certas críticas ao Davi, mas são eles que estão aí no auge, são eles que vão disputar. Eu vejo o Davi candidato fortíssimo à reeleição, o Amon é um candidato escalado para ir para o segundo turno com ele. As outras candidaturas tendem a ser outras candidaturas, né? Senador, o senhor citou agora que, de repente, eles podem preencher uma vacância e aí deixar até pelo ex-governador Amazonino Mendes, certo? O ex-governador, o último partido dele foi a Federação PSDB Cidadania. Como o senhor avalia isso? E agora eu coloco mais um personagem nisso tudo, o próprio deputado federal Amon Mandel. Como o senhor avalia ele como político? Seria um candidato à altura para disputar um pleito com a prefeitura de Manaus? Sabe assim, quando as pessoas assim, é o que tem, né? É o que tem, é o cardápio que tem. As pessoas me cobram muito na rua para eu ser candidato a prefeito, porque a minha votação é em Manaus. 835 mil votos, eu tive 635 mil em Manaus. O Eduardo Braga teve 610 mil em todo o estado. É natural que me cobrem, mas não tem como. Eu não tenho aptidão. Eu estou num mandato muito bom, né? A gente acaba sendo um nome nacional, não sou vaidoso quanto a isso, mas a gente tem um serviço muito grande a prestar ao Amazonas, em todos os aspectos, na representatividade, na produção legislativa e nessa fase de emendas. Porque como eu não tenho grupo, como eu não tenho base, eu estou livre para ajudar todos os municípios, todos os hospitais. Eu não quero saber se quem indicou lá para o João Lúcio foi o deputado tal, não me interessa, me interessa que a população precisa. Então, eu tenho essa liberdade. Agora, seria muito assim, muito pedante da minha parte dizer assim, não, ele não tem credenciamento, não, ele não está preparado. Eu acho que é o que tem, é o que a gente tem no cardápio. O Amon, ele me procurou, né? Ele procurou agora de uma forma até mais madura, falando de política. No cargo que eu estou, na missão que eu estou, na idade que eu tenho, com a experiência que tenho, seria uma boa mistura. Agora, é bom saber até que ponto o Amon vai ouvir, o Amon vai atender, quem está cercando, quem está assessorando, eu não vou me meter nisso, eu não estou dizendo que eu vou apoiar o Amon, eu estou dizendo que o Amon é o candidato da federação e que o Amon é o concorrente do Davi. Para que o PSDB o apoie, vai ser natural, federação, mas para que eu encampe essa candidatura, a gente precisa amadurecer isso, né? Eu não quero me responsabilizar por um prefeito que não vai corresponder. Não estou dizendo que o Amon não vai, estou dizendo que eu tenho que me aliar a um que vai corresponder, no mínimo que nos ouça. Eu não vou pedir secretaria, eu não vou pedir cargo, não tem nada a ver, tem nada a ver. Tem a ver o compromisso com a população. E governar Manaus não é... Eu já fui candidato a prefeito, fui vereador de Manaus. Manaus é, no momento, ingovernável. Manaus nasceu de bairros de invasão. Manaus é totalmente bagunçada. Manaus inchou, explodiu. Então, nós precisamos de uma pessoa que pense no futuro. Tanto Manaus como a Amazônia precisam de um estadista, que pense no futuro, que pense única e exclusivamente na população e não no grupo que chega no poder. Então, a gente tem chão pela frente, não vejo surgir outros números. Respondendo a tua pergunta, pode não ser o ideal, mas é o que está aí no cardápio. Eu faço essa pergunta, senador, porque a gente tem conversado com políticos e a gente sempre esbarra naquele emblema de que a juventude hoje, né, o governador Wilson Lima era jovem quando iniciou o governo. O próprio Davi Almeida também fala em renovação, né? Falar da antiga política. Então a gente vê um pouco essa maturidade deixando uma vacância, né? Personagens como você mesmo, como o próprio senhor, né? O personagem maduro na política, não concorrendo a um pleito, e novamente a gente abrindo portas para estreantes na política. Você vê, o Wilson Lima não tinha experiência nenhuma. O Amon já vai ter uma de deputado federal, pelo menos uma experiência. Está dependendo muito dele. Ele está na pesquisa, não quer dizer que ele vai ganhar. Isso, quem não tem experiência pode... Eu preciso de quem é que está com o Amon nessa jornada, né? Quem é que está? Ele me procurou, a gente conversou, eu falei, olha, eu estou aí, se precisar de algum conselho de orientação, eu vou precisar, lhe procuro, para a gente tentar orientar. Se o Amon se acompanhar
de pessoas assim, não estou dizendo como eu, não, estou dizendo, quem é que produz as mensagens para mim? É o fulano. Quem é que faz isso? Transparência, para que eu saiba o que eu vou colocar na prefeitura. Por isso que eu sou transparente. Então, a candidatura do Amon depende dele. Agora, ele vai ser muito buzinado no ouvido o tempo todo, e tem que estar pronto para isso. Né? A experiência do Wilson está aí, não tinha experiência nenhuma e não tem sido boa. Não tem sido boa. Então, mas o Amon vem como a juventude, ocupando espaço, a nossa geração está passando, né? A minha geração agora, só que a geração que está vindo também, vou te contar, mas a culpa, você pode dizer, mas a culpa é sua, porque você não vai ser candidato a prefeito, né? Quer dizer, aí é comodismo? Não é comodismo, é porque a minha missão como senador está importante. É engraçado, como santo de casa não faz milagre, né? Aqui é onde menos divulga o meu trabalho, é no Amazonas, mas isso a gente entende, né? A gente entende, mas não tem como ser candidato a prefeito. Então é isso, você citou bem, são os vácuos, são as brechas, e eles têm que ocupar, A gente não pode ficar eternamente querendo ocupar, tem que definir, eu quero ser senador, ponto. Agora, ficar arriscando para prefeito, para governador, meu compromisso foi ser senador. Então, muita gente quer que eu seja outra coisa, mas a maioria não quer, a maioria me quer no Senado. E vamos em frente, mas você pode cravar aí, é Davi e Amon, não tem outra cidade, vai se virar, o coronel, não tem, é os dois. E quem é que vai ter a capacidade de aglutinar no segundo turno? O Amon vai se portar bem, ele vai ter esses votos que ele tem intenção, mas ele vai além, né? Porque você parte de uns votos. Agora, por que eu fui eleito? Eu sempre tive isso aqui. Aí eu achei a forma de transbordar o copo d'água. Se você não achar essa forma, você vai ser eternamente isso. Mas o Amon é novo, tem muita... e o Davi está com essa experiência aí, com as críticas que recebe. E o PSDB vai caminhar na federação, ou seja, com o Amon. Agora, o Plínio Valério, senador, rua, caminhada, comício, vai depender da segurança que o Amon me passar. Não na segurança de promessa de cargo, não. Na segurança de que vai ser um bom gestor. Eu não estou dizendo que ele vai ser um mau gestor, estou dizendo que ele precisa provar que vai ser um bom. Muito bem, senador. Beleza, eu quero aqui agradecer do fundo do peito pela entrevista e deixar aberto aos próximos convites aí, de repente, um momento mais oportuno e mais próximo. Se a oportunidade que tiver, a gente está sempre à disposição, tá bom? Muito bem, para você que nos acompanhou até aqui, hoje a gente conversou com o senador Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs. Eu quero agradecer por ter acompanhado até aqui e até a próxima.